1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, diz: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Com essa palavra eu quero cumprimentá-lo, meus amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e dizê-los que é momento de darmos glórias a esse Deus que é maravilhoso, que é santo, que nos ama. Convido você a fechar os seus olhos e erguer a sua voz em oração, de adoração, de louvor a esse Deus que é grande em amor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós rendemos louvores ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por podermos, ó Deus, estar na tua casa e juntos, ó Deus, entoarmos louvores que exalte o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós e irá fazer, porque o futuro está nas mãos do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que é Deus grande em amor. Deus que deu o teu único filho, por amor a nós, morrer numa cruz. E por amor também o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está sentado à direita do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Nossa súplica nesta noite, ó Deus, é que o Senhor permaneça nesse lugar e aceite a nossa adoração. Lava os nossos corações, limpa o nosso mais íntimo e mais profundo íntimo, para que possamos entoar canções e se movimentar e mover para o louvor da glória do Senhor nesse lugar. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Fica conosco em nome do teu Filho Jesus e para a glória, em nome de Jesus, amém. Ainda quero ler um texto. O texto está em 2º livro das Crônicas. Convido você a abrir a sua Bíblia. 2º livro das Crônicas, no capítulo 7. 2ª Crônica 7, vamos ler verso 1 ao verso 3. Segunda Crônicas, capítulo 7, versos do 1 ao verso 3. Leiamos. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer isso nessa noite. Vamos nos curvar, vamos adorar, vamos louvar esse Deus, porque a palavra diz que Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Amém? Convido a equipe de louvor para entoar canções que exalte ao nosso Pai. Graça e paz, amada igreja, amém? Convido você, meu querido, a se colocar de pé. Você que nos assiste também, a continuar adorando o nome do nosso Deus. E nós vamos entoar agora um hino de adoração ao nome do Senhor, porque Ele é fiel. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei
Senhor Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, Deus, porque reconhecemos que não existe outro Deus como Tu. Tu és o amor, Tu és vida, Tu és a alegria, Tu és bondade, Tu és mansidão. E nós queremos, Pai, andar sempre contigo, caminhar contigo, descansar em Ti, acreditar em Ti e viver para Ti, Senhor. Seja conosco sempre, Deus. Em todas as situações, Pai, pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, para que nós possamos, Pai, a cada dia nos achegar a Ti, nos aproximar de Ti, Deus poderoso. Ainda em adoração ao Senhor, nós vamos celebrar a vida, celebrar porque por mais um dia Ele nos possibilitou estar aqui. E muitas das vezes a gente se esquece que o Senhor, Ele segura nas nossas mãos. Nós nos esquecemos que Ele é o nosso amparo, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro bem presente. Mas eu convido a você, meu querido, a se fazer agora neste momento totalmente dependente de Deus. Feche seus olhos e adora Ele com tudo o que você é, com tudo o que você tem, com toda a sua força, com toda a sua alegria. Adore este Deus que é o único poderoso, que é fiel, que é justo. Louve o nome dEle e celebre ao Rei. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és
às vezes passa até por um momento rotineiro, onde nós chegamos aqui, louvamos, lemos a palavra, oramos, mas o nosso coração, ele precisa ser grato a Deus, grato pela vida, grato pelo dia que Ele nos possibilitou a fazer a diferença. Quando eu estava escolhendo as canções, aí eu falei assim, meu Deus, quais serão os louvores que o Senhor quer que eu ministre, que o Espírito Santo do Senhor ministre e fale com a igreja? E o louvor que nós vamos cantar agora, ele é um louvor alegre, mas o mais importante, a canção, ela diz que nós devemos ser gratos a Deus em todos os momentos, porque se não fosse pelo Senhor, qual seria o real motivo de estarmos aqui? Se não fosse a mão poderosa do Senhor, nós não seríamos nada. O Senhor, Ele está sentado no seu trono e Ele olha para nós. Ainda que nós nos esqueçamos, Ele olha para nós, porque Ele nos ama. Que nós possamos fazer neste momento um momento de adoração a Ele, com gratidão nós possamos continuar louvando ao nosso Deus. Te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Glórias a Ti, Senhor. Nós vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus.
E nesse momento eu vou convidar você a fechar os seus olhos. E você vai orar ao Senhor. E eu convido a você agora a pensar no que te traz aqui. Qual é o real motivo de você ter saído da sua casa, de ter vindo aqui? Nesse momento de pandemia, de Covid-19, nós conseguimos ver quão importante é estar aqui na casa do Senhor, para cultuar Ele, para render toda a honra e toda a glória. E a vocês que nos assistem, eu tenho certeza que vocês também confirmam isso. Nada melhor do que estar na presença do Senhor, do que estar em comunhão com os nossos irmãos. E o motivo de estar aqui tem que ser engrandecer o nome do Pai, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é Deus poderoso, aquele que age no tempo certo, porque não é no nosso tempo que as coisas acontecem. Aquele que é Deus, aquele que é fiel e aquele que sabe de todas as coisas. Feche seus olhos e ore ao Pai e adore. Não deixe que nada venha te desconcentrar da presença do Senhor, mas converse com o Pai neste momento. Fale: Pai, estou aqui. Eu quero, Senhor, ouvir a sua voz. Fale comigo, Deus. Pai, às vezes eu me sinto tão vazia, Senhor, e eu preciso de Ti para que o Senhor aqueça o meu coração. Fale com Ele da sua necessidade. Fale com Ele: Senhor, eu não tenho forças. Pai, eu preciso de Ti, olha para mim. Pai, nós clamamos a Ti, Deus, porque sabemos que Tu és tudo para nós. Sabemos, Pai, que não somos nada sem o Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, e as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, Pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que só Tu és pra Deus, dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Adora, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, Pra dizer que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o nosso Paizinho, pra Senhor. dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Adora o Senhor. Aproveite esse momento para dizer palavras de amor ao Senhor. Aí no seu lugar, aclame ao Senhor, diga palavras de adoração a Ele. Pronuncie a sua gratidão a este Deus. Este é o momento, meu querido, ainda é tempo de agradecer a Deus por este tamanho amor, pelas misericórdias que se renovam dia após dia. Seja grato, sejamos gratos a Deus por tudo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Nós não tínhamos valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Tudo isso Ele faz por mim. Ele faz por você. Derruba as muralhas, Enquanto você não vê, Ele trabalha. pra me Ele está à sua frente. Ele é quem renova as suas forças. Este é o nosso Deus, aquele que trabalha, ainda que nós não acreditemos. O Senhor, Ele está todo o tempo conosco. Este é o nosso Deus, aquele que é digno, aquele que é poderoso, aquele que governa, aquele que cuida de ti, aquele que cuida de mim. Este é o nosso Deus, Tu és Deus. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Nós ainda vamos cantar uma canção. E às vezes na correria da nossa semana nós não, às vezes passamos despercebido e nós não vemos as coisas que o Senhor faz. Porque a gente está tão na correria, já está tão normal essa correria diária, que a gente não vê as pequenas coisas que o Senhor faz. Mas ontem eu tive uma experiência e eu queria compartilhar com vocês, porque através disso eu vejo que o Senhor, Ele tem sido muito bom comigo. E aí, às vezes a gente nos coloca em situações para poder agradar as pessoas.
E às vezes com a maior da boa vontade a gente fala assim, não, eu vou fazer. O Senhor sabe o meu coração. O Senhor, Ele me conhece. E eu vou, não tem problema nenhum. Mas o Senhor, Ele fala assim, você não vai coisa nenhuma. Porque ali não é o seu lugar. O seu lugar é me adorando e você só vai pisar onde eu queira que você esteja. E o Senhor, por mais uma vez, Ele confirmou que Ele é tão bom, que Ele é tão bom comigo, com você, que Ele permite às vezes algumas coisas para mostrar que Ele é Deus. E que Ele está no controle de tudo, que Ele é quem governa as nossas vidas. Que os nossos dias já foram todos escritos por Ele. E aí no meio da brincadeira, eu falei bem assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Né, mãe? O que eu fui fazer ali? Porque eu sabia que não era lugar para mim. E aí eu falei, Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor olha para mim. E aqueles que estão comigo sabem o meu amor por cada um deles. E eu convido a você nessa noite, através desse último louvor, dessa última canção de adoração, a falar assim, Senhor, me guia. Não permita que os meus pés estejam em locais que não são apropriados. Não permitem que eu esteja com pessoas que não louvam a Ti. Ou se eu estiver, que eu seja luz em meio às trevas. Senhor, que por onde nós formos, Deus, eu, a Tua igreja, que nós possamos render todo louvor e toda adoração a Ti. Porque reconhecemos, Pai, que não existe outro Deus, que não há lugar melhor para estar se não for debaixo das Suas asas, se não for debaixo da Sua proteção. Obrigada, Senhor, obrigada pelo Seu amor. E nós cantamos aleluia, sim, nós cantamos aleluia, porque o Senhor nos chama de filhos e nós podemos te chamar de Pai. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, Ele derramou seu sangue, derramou. por mim, foi por você. E o peso do pecado Ele levou. Ele carregou sobre si todas as dores, por amor a nós. Ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Sim, cantamos, Pai. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, Pra sempre adorado és. pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou. E Ele vive, Ele reina. E o seu amor é infinitamente grande. O amor dele por mim e por você é infinitamente grande. Ele é o nosso Deus. Não há palavras que nós possamos dimensionar a grandeza do Senhor, o amor do Senhor. Tu és poderoso, Deus. Nada se compara a Ti, Pai. Receba, Pai, os louvores, receba a adoração, Deus, que suba como aroma suave, Senhor Jesus. Humildemente pedimos, Pai, que o Senhor receba, Pai. Porque simplesmente adoramos o Senhor, Deus, por saber, Pai, que nada somos sem o Senhor. Tu és tudo para nós. Nós te agradecemos, Pai, pelas suas misericórdias que se renovam. Te agradecemos pelo teu amor, Deus. Te agradecemos porque o Senhor olha e cuida de cada um de nós. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Para sempre seja exaltado o nosso Deus. Eu quero ler um texto que está escrito em Provérbios, no capítulo 28, o verso 20, apenas a parte A do verso 20, aonde diz: o homem fiel será acumulado de bênção. O homem fiel será acumulado de bênção. Numa outra tradução, ele diz que o homem fiel será ricamente abençoado. E ser fiel é um estilo de vida, irmãos. Ser fiel é ter um estilo de vida. É muito fácil. Não é difícil ser fiel. Mas nós colocamos tanta coisa na frente, nós olhamos para tantas outras coisas, que acabamos que não somos fiéis nem nisso, nem naquilo, e nem no outro. Mas se pararmos para olharmos o que a palavra diz, que o homem fiel acumula bênção, é ricamente abençoado. E eu digo para você, não é fazer uma troca com Deus, não. Não é eu vou ser fiel e Deus vai fazer isso por mim. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Deus sabe do que você precisa.
Deus sabe, conhece todos os teus sonhos, todos os teus objetivos. Ele conhece todos. A palavra diz que a Bíblia diz que antes que a palavra venha à boca, Ele já conhece todas. O seu futuro está na mão dEle. Ele sabe quem você é, quem eu sou. Isaías diz que eis que a mão do Senhor está estendida. E aí você fala, essa mão está estendida, mas eu não sou abençoado. Será que Deus encolheu a mão para mim? Deus não encolheu a mão para você não, meu irmão. Você é que deu um passo para trás da mão dele. Deixando de ser fiel, desobedecendo, deixando de fazer a obra dele. Eu volto a falar, ser fiel é estilo de vida. Busca esse estilo de vida para a sua vida. Fidelidade. Hoje eu estou falando sobre dízimo e oferta, mas fidelidade abrange muita coisa. Seja fiel no seu trabalho, seja fiel na sua escola, seja fiel no horário de ir para o trabalho, no horário de vir para a igreja. Seja fiel nos cultos que está acontecendo nas redes sociais. Seja fiel. O homem fiel acumula bênção, é ricamente abençoado. E você que tem que trazer o seu dízimo, a sua oferta, mas aí você diz, Genaí, e esses momentos que estão passando, não podendo ir na igreja? O conselho está aberto para eu te ouvir. Procure um de nossos líderes, um de nossos presbíteros, um de nossos diáconos. Converse com a gente. Para você que está em casa, meu querido, está aparecendo no vídeo o número da conta da igreja. Se você quiser fazer seu depósito, sua transferência, lembre-se, ser fiel é estilo de vida. Guarda essa palavra, Provérbios 28:20. O homem fiel será acumulado de bênção. O homem fiel será acumulado de bênção. Amém? Quero convidar o reverendo Magno para tomar o púlpito, para poder falar da palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Bondoso Deus, nós louvamos o nome do Senhor mais uma vez, porque o Senhor é bom, para sempre, como cantamos, será exaltado. A nossa súplica agora, Deus, é que o Senhor cubra com teu sangue a vida do reverendo Magno, para que ele possa falar com nossos corações através de tudo o que o Senhor já falou com ele. Ó Deus, abra os nossos corações para que possamos ouvir, entender e aplicar em nossas vidas tudo o que o Senhor irá falar conosco através da vida do pastor Magno, através de tudo que ele preparou para falar conosco nessa noite. Derrama o teu óleo santo sobre a vida dele, e que a graça e a doce mão do Senhor esteja sobre ele, em nome do teu filho Jesus. Amém. Minha gente, graça e paz, boa noite. Feliz em poder rever alguns irmãos que não vejo já há alguns dias. Quero louvar a Deus por sua vida e dizer que é uma bênção poder estar na casa de Deus. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Marcos 2, versos de 1 ao 12. Marcos 2, versos de 1 ao 12. Você que acompanha a nossa transmissão, Marcos 2, versos de 1 ao 12. Nós estamos com algumas questões técnicas de internet e estamos fazendo uma tentativa de gravação desse ato de culto, de forma que você que nos acompanha, se você não conseguir assistir agora por conta da internet, nós vamos depois lançar na plataforma da igreja para que você acompanhe com a gente.
Marcos 2, versos de 1 ao 12. O tema da mensagem de hoje é a história de um milagre. Parece até tema de filme, a história de um milagre. E tem realmente um filme com esse título. O texto que leremos, ele está também registrado em Mateus 9, versos de 2 ao 8, bem como em Lucas 5, dos versos 18 ao 26. São os textos correspondentes nos evangelhos sinóticos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, ainda que na transmissão não entre no áudio dela, mas eu lerei o verso 1, a igreja lerá o verso 2 e nós leremos assim. Você que nos acompanha poderá ler com a gente também. Diz assim o texto: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eita, bênção. Glória a Deus. A história de um milagre. Meus irmãos, gostaria de introduzir, valendo-me de um escritor chamado William Hendricks. Ele diz que há um grande contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. O capítulo 1 é o capítulo da glória, e o segundo capítulo é o capítulo da oposição. E essa oposição, ela começou com Satanás e seus demônios, agora vestindo-se em pele humana. Nós temos na sequência dos capítulos as grandes questões que tocavam o Evangelho de Marcos. Os escribas, fariseus, doutores da lei, os herodianos, eles vão se ajuntar, vão se mancomunar para perseguir e tentar matar o mestre. Jesus, parece que onde ele vai, ele tem um efeito de imã, porque as pessoas o seguiam. Aonde ele chegava, as multidões se aglomeravam perto do mestre e ficavam vislumbradas com aquilo que o mestre fazia e com um desejo intenso de estar próximo do Senhor, de ouvir os seus ensinos, outros movidos por curiosidade, alguns movidos por inveja e outros seguramente com um desejo de mudar a sua vida e mudar a sua história. Dentro dessa casa, meus irmãos, que é narrada no texto, nós temos um ambiente que está cheio, está repleto
completo, está ali como que sem possibilidades de ter acesso pela porta, pela janela. Ali acontece algo sensacional. Eu gostaria ainda de utilizar de um outro escritor chamado Warren Wiersbe. Ele analisa esse texto na perspectiva do olhar de Jesus. Ele diz assim: primeiro, Jesus olha para cima e vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés. Segundo, Jesus olha para baixo e vê um doente do corpo, de alma, aleijado, desanimado, esgotado, esmagado pela dor e pela culpa. Terceiro, Jesus olha ao seu redor e viu os críticos que estavam vigiando na expectativa de contradizê-lo. Quarto, Jesus olha para dentro e viu o coração dos críticos arrazoando os pensamentos hostis a seu respeito e acusando-o de blasfêmia. Percebam, meus irmãos, que no ambiente que Jesus está, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, há um recorte de vários sentimentos simultaneamente ocorrendo. E quem sabe, minha gente, não é essa a nossa situação. E quem sabe não é essa a nossa condição, ou nós não assumimos a condição de alguma dessas figuras em algumas dessas cenas. Eu quero ver nessa noite, minha gente, a história de um milagre. Você conhece o texto. Você já deve ter lido do texto. Você já deve ter ouvido falar sobre o texto. E eu gostaria de registrar 4 ensinamentos em linha positiva e concluir com mais 4 ensinamentos, 2 de linha negativa e 2 de linha positiva, para que nós saiamos daqui pensando um pouco em nossa vida. A história de um milagre. Primeira coisa que eu observo aqui, nesse ajuntamento, nesse grupo de pessoas, é visão. Capítulo 2, verso 3. Eles tiveram a visão de quem estava sofrendo e a visão de cooperação. Lucas, que é muito mais detalhista, quando escreveu a respeito do assunto, ele nos informa que os 4 homens estavam decididos a colocar aquele paralítico dentro daquela casa. Aquele coxo precisava de ajuda, ele não podia ir a Jesus por si mesmo. Se não fosse levado, ele estaria fadado ao desespero. Esses 4 amigos tiveram a visão de pô-lo diante de Jesus. A visão determina a maneira de viver. Meus irmãos, a visão nasce de uma pesquisa e de uma informação. Souberam que Jesus estaria naquela cidade, Jesus passaria em Cafarnaum. Eles estavam plugados nos deslocamentos do Mestre. Eles estavam atentos naquilo que Jesus estaria fazendo, onde Jesus iria, de forma que eles sabiam que o encontro com Jesus poderia mudar a história da vida deles, e mudou a história desse homem. A visão determina a nossa ação. O homem sem Jesus, ele está só, doente, perdido, a menos que as pessoas sigam até Jesus e sejam auxiliados para estar diante do Mestre, elas estarão fadadas a permanecer naquela mesma história, quem sabe aquela história medíocre, aquela história de tristeza, aquela história sem expectativa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós talvez já tenhamos ouvido sobre isso inúmeras vezes, e talvez nós estejamos premidos de sono. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um pedal a uma atividade esportiva e entrei
num local de um sítio fechado, onde tinha uma passagem que permitia a gente pegar um atalho, e eu entrei em alta velocidade, e ao meu encontro veio uma senhora pedalando com uma bicicleta e uma criança, e ela gritou: eu estou míope, moço, eu não estou vendo você. E eu vinha em alta velocidade, e eu gritei para ela: permaneça à sua direita, e eu passei em segurança. Meus irmãos, pode ser que nós estejamos míopes. O Senhor talvez está falando conosco. Talvez o Senhor esteja nos dando a capacidade ampliada de ver, mas nós não estamos entendendo, nós não estamos com o ouvido aberto, nosso coração está trancado para entender essa possibilidade. Grandes homens ao longo da história tiveram um sucesso grandioso, um sucesso ampliado por conta da sua visão. Em 1985, um homem chamado Paul Ok-Shu teve a visão de fundar uma igreja no subúrbio da Coreia do Sul. Essa igreja hoje, que tem quase 1 milhão de membros, a maior igreja do planeta. Seguindo ainda na história, meus irmãos, em 63, o pastor Martin Luther King, dos degraus do Memorial de Lincoln em Washington, ele proclamou um famoso sermão a respeito do combate ao racismo. Ele disse que daquele momento em diante, ele teria um sonho onde os seus compatriotas não seriam julgados pela cor da sua pele. Calaram a voz de Lincoln, mas não calaram a sua mensagem. Não calaram a sua mensagem. Ele teve visão. Teve visão. Um homem chamado Billy Graham, meus irmãos, teve a visão de evangelizar o mundo através dos estádios, e ele sonhou com isso. Talvez nossa geração não tenha conhecido um homem que falou de Jesus a tantas pessoas, um homem que teve visão. Ainda hoje o Instituto Billy Graham serve para abençoar vidas e obreiros ao longo do mundo. Essa semana eu ouvi uma palestra com o diretor executivo do Instituto Billy Graham dos Estados Unidos, falando para nós aqui. Um homem de visão, capacidade de ver. Nós precisamos pedir a Deus para nos dar essa capacidade de ver os perdidos, ver os famintos sendo alimentados, os perdidos sendo salvos, os presos sendo resgatados e devolvidos à família, à sociedade com dignidade, de ver os nossos lares sendo restaurados, de ver a igreja sendo mobilizada e crescendo e avançando. Como nós precisamos de pedir ao Senhor visão, meus irmãos. Esse paralítico, ele tinha, segundo a leitura de Lucas, amigos, e amigos com visão. A história de um milagre, esse moço, esse grupo, além de ter visão, ele teve determinação. Olha só, minha gente, eles agiram com determinação. Esses homens tiveram várias dificuldades para levar esse paralítico a Jesus, e eles não desistiram. Primeiro, o peso do paralítico. A segunda dificuldade, a multidão não facilitou, a multidão, ela se aglutinou, ela dificultou o acesso a Jesus, e esses homens não se abateram. Diz o texto bíblico em 2:2 que não havia lugar à porta para que eles passassem. Esses moços tiveram determinação. Em 2:4 diz o texto bíblico que eles subiram no telhado, eles destelharam aquela casa, subiram ao eirado, destelharam aquela casa e desceram esse homem, esse paralítico em cordas. Havia determinação no coração desses meninos.
Eles tiveram coragem. A persistência fez com que eles alcançassem a bênção na vida desse homem. Eles não desistiram por absolutamente nada. Eles nos ensinam que nós devemos ter a perseverança na oração, a perseverança naquilo que nós perseguimos como objetivo da nossa vida. Sabe, minha gente, eu creio que nós precisamos passar por uma chacoalhada para que a gente entenda isso, nosso ouvido se abra para as coisas dos céus. Nós não podemos afrouxar, nós não podemos desistir, nós não podemos dar um passo atrás. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ele falou isso para nós. Ele disse isso para você. E não faz sentido, meu irmão e minha irmã, você que nos ouve, nos assiste, você dar um passo para trás e entregar os pontos, levantar a bandeira e dizer que você desistiu. Não faz sentido. A história de um milagre, nós temos uma história que nos mostra a respeito de homens que tiveram visão, determinação, tiveram criatividade, não se abateram com as circunstâncias. Seguramente, meus irmãos, no manual de levar um paralítico não tinha como diria a forma de conduzi-lo. Talvez o paralítico tenha dito aos seus amigos: devagar, porque eu não quero ser ressuscitado, eu quero apenas ser curado. Eu não quero passar por essa experiência maior ainda. Essa turma teve criatividade. Ao enfrentar um problema, eles promoveram solução. Destelharam o telhado e desceram o homem no seu leito. Eles mudaram o método, eles inovaram, eles foram ousados, eles tiveram coragem de encarar o problema e resolver. E isso é importante, porque talvez aqui mora o X da questão. Talvez é nós que não queiramos. Talvez meu irmão, minha irmã, meu jovem, seja a frieza do nosso coração que já nos abateu e nós é que não queremos mais. A minha oração é para que Deus, Ele toque em seu coração e você seja despertado a não desistir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele morreu. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele foi ao madeiro para conquistar por nós a vida, nos justificou, nos chamou de forma eficaz. Os golpes daqueles azorragues na pele de Jesus, vilipendiando e tirando dele vida, não foram em vão. Não foram. Foi para que você tivesse vida. Visão, determinação, criatividade. Em quarto lugar, fé. Eles exercitaram uma fé verdadeira. E o texto diz que Jesus fez algo extraordinário no meio dessa casa, nessa aglomeração toda. Eu fico imaginando esse homem descendo, as pessoas tumultuadas pela janela. O texto diz que a porta não tinha como entrar. Está dito no texto que estavam escalados os escribas, os fariseus, os críticos, os curiosos, aqueles que estavam com a alma machucada, ferida.
E Jesus olha para esse homem descendo e algo extraordinário acontece ali, meus irmãos. Havia fé no coração desse homem, o Senhor se agrada, o Senhor olha para esse homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Esse homem foi à busca de cura física e recebeu 2 presentes. O primeiro é o mais essencial para a vida dele, que é a cura do seu coração, da sua alma. E Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Já bastaria, mas Jesus diz: levanta, anda. Aconteceu um negócio bonito naquele lugar, minha gente, dentro da casa. Poderia ter sido ao ar livre, poderia ter sido às margens do mar da Galileia, mas foi dentro da casa. E isso tem um significado que eu vou lhe dizer. Esses homens tiveram fé, eles não podiam fazer o milagre nem salvar esse paralítico, mas eles poderiam levá-lo a Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles. Perdoar, curar, fazer o milagre foi a obra exclusiva de Jesus. Precisamos ter fé em Jesus, que Ele salva, cura e liberta. Quem chega lá em casa, depois que me cumprimenta e já tem liberdade comigo, fala bem assim: qual a senha? Qual a senha do que, gente? Do Wi-Fi. Eu falei bem assim: procura a rede que você quiser. Aí, qual a rede que é a sua? Eu falei: a minha rede aqui você pode escolher. Jesus salva é o nome de uma. Eu tenho 3 redes lá em casa. Jesus cura e Jesus transforma. Pode escolher qual que você quer. E já ajoelha que a senha virá. Jesus continua salvando, curando e operando milagre, meu irmão. Creia nisso. Precisamos exercitar a nossa fé e crer. Precisamos exercitar a nossa fé no Senhor Jesus, para que a paz do Senhor, o sossego do Senhor alcance nosso coração. Eu gostaria de concluir fazendo algumas considerações. Eu quero dizer para você que o milagre ele pode acontecer, mas existe um caminho que precede o milagre. Olha, se nós verificarmos o texto 2, capítulo 2, 2 e 4, nós temos aqueles que bloqueiam o caminho do milagre, aqueles que bloqueiam o caminho para chegar ao Mestre. Nós veremos que entre esses estão a multidão que fica te comprimindo, tentando tirar a sua atenção. Lembra-se de Jesus, aquela tempestade, a embarcação passando, todos estavam sucumbindo, e eles avistam um vulto e dizem: é um fantasma, e alguns dizem: não é um fantasma. E Pedro, como sempre, disse: mestre, se és tu, mande que eu caminhe sobre as águas. E Pedro sai andando por sobre as águas, olhando para o mestre. Quando Pedro desfalece no ato de olhar para Cristo e se atenta com as questões laterais, meus irmãos, Pedro, como poderia um pescador matuto, marujo, conhecedor do mar, experiente na Galileia, talvez o mais experiente do grupo daquela situação, como poderia um homem desse vir a afogar-se no local que deveria ser algo do seu domínio? Quando nós tiramos os olhos do Mestre, meus irmãos, é assim que acontece. Aqueles que bloqueiam o caminho, em segundo lugar, os escribas, os fariseus, os doutores, as filosofias, as questões que nós arrumamos, as questões dessa vida, as nossas justificativas. Meus irmãos, não se prenda a essas coisas, chegue ao Senhor.
aqueles que são levados a Jesus e chegam a Jesus, têm a sua vida transformada, meu irmão. O paralítico foi levado cativo e voltou livre. O paralítico foi levado carregado e voltou carregando. O paralítico foi buscar uma bênção e recebeu duas, a cura e a salvação. Percebam que aqueles que com coração sincero recorrem ao Mestre obterão resposta para as questões da sua vida. Terceiro lugar, o Senhor Jesus intervém a todo coração que o procura com honestidade. Jesus curou o paralítico emocionalmente. Esse paralítico, a sua própria condição já não o favorecia. Ele vivia à margem, a escória da sociedade, um imundo, um homem sem identidade chamado de paralítico. Jesus curou o paralítico psicologicamente. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqueles que vão a Jesus obtêm resposta das suas questões. Jesus curou o paralítico espiritualmente. Espiritualmente. Jesus curou o paralítico fisicamente. E em quarto lugar, na minha conclusão, quando Jesus entra na situação, quando Jesus está no negócio, está na empreitada, está no empreendimento, meus irmãos, há uma grande admiração dos que estão presentes e dos fora, e ninguém duvida que é a ação do Mestre. Segundo, o nome do Senhor é exaltado. E em terceiro lugar, quando Jesus entra na situação, a reintegração da família. O sinótico diz assim: os teus pecados estão perdoados, levanta, anda e volta para sua casa. Quero dizer para você, meu irmão, que a história do milagre pode acontecer na sua vida. Na sua vida. Mas existe um caminho que precede o milagre. Os 4 amigos deixaram para nós um manual de instrução: visão, determinação, criatividade e fé. E fé. Eu quero orar com você, quero orar com a igreja. Eu estou aqui tentando imaginar como que foi a cena do paralítico. Algumas coisas na minha vida são muito marcantes e marcaram minha vida bastante. Meu primeiro vestibular, quando o vestibular era difícil, eu recebi a notícia que passei, eu saí gritando: passei, passei, passei. Meu segundo vestibular, eu fiz um bate e volta em São Paulo para fazer uma prova, recebi o resultado que passei, e um grupo de pensadores de alto quilate não passaram, e eu passei. No segundo vestibular eu estava lesionado, não podia pular. Passei. O nascimento da minha filha, não me deixaram ficar lá no hospital, mas quando eu soube que ela nasceu, eu pulei, eu gritei: ela nasceu, e parece com a mãe dela. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
esse paralítico, ele recebeu a seguinte ordem: os seus pecados estão perdoados. Levanta, anda, volta para sua casa. Eu imagino que esse homem saiu gritando, pulando, e não é para menos. Quem sabe, minha gente, nós não estejamos precisando de receber da parte do Senhor uma ordem dessa, para mexer com o nosso peito aqui, ó. Isso aqui começar a pegar fogo de dependência e amor pelo Senhor. Eu quero orar com você. Se você quiser orar comigo, você pode ficar de pé onde você estiver. Você em casa também pode levantar se você quiser. Nós vamos orar agora ao Senhor, buscar a presença dEle. A história de um milagre, esse milagre pode acontecer hoje em nossa casa, em nossa família, na nossa parentela, com os nossos. Eu estou orando por ele. Senhor Deus, graças te damos pela bênção da salvação. Que bela história, que linda história. Senhor, muito obrigado pelo exemplo desses 4 homens, desse paralítico. Muito obrigado pelo exemplo do Senhor, de amor, de benevolência, de cuidado, de zelo. Senhor, tu restauraste a vida desse homem. E meu Pai, tantas coisas nesse homem se enquadram com a nossa vida, com as nossas fragilidades, com os nossos temores, com a nossa angústia, ó Deus. Senhor, se tu fizeste assim com ele, pedimos que o Senhor olhe para nós, para nossa casa, e ouça a nossa oração, ó Deus. E restaure, ó Deus, as áreas que nós precisamos, meu Senhor. Restaure, ó Deus, as áreas que nós temos faltado com o Senhor, que nos impede de uma relação mais próxima, mais perto, de maior intimidade, relacionamento contigo, meu Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia da nossa igreja, do nosso redil, do nosso rebanho. Tem misericórdia do nosso povo, daquele que nos ouve agora e sinceramente busca a tua doce presença. Assim, meu Senhor, nós oramos a ti, confiados, ó Deus, na tua poderosa mão que nos assiste e vela por nós. E oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode assentar. Eu quero passar algumas rápidas recomendações. Próximo domingo, dia 6, nós estaremos celebrando a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, pela manhã, às 9 horas e às 19 horas, de forma que não haverá escola bíblica dominical online. Se faz necessário, meus irmãos, vocês se inscreverem o mais rápido possível. Terça-feira nós teremos já disponível 2 links, um link com a imagem do dia, para você entender que é o culto pela manhã, e o outro link com uma imagem mais da tarde, do entardecer. Faça a sua inscrição para que nós tenhamos condições de gerenciar esse momento de celebração da Ceia do Senhor. Assim que completar 35 inscritos, o link ele fecha, você não consegue fazer mais. Então se antecipe. Queremos dizer que essa semana que encerra o mês amanhã e a semana que começa hoje será semana de oração online. Todos os dias, às 20 horas, um dos nossos líderes estarão conduzindo a reunião de oração. Nós abriremos o link e estaremos enviando na linha de transmissão da nossa igreja. Alguns irmãos irão replicar esse link. 8 horas pontualmente abriremos oração. Nosso objetivo é seguir orando de 8 a 8h30, 8h40. E ainda nessa semana, meus irmãos,
haverá um momento de oração e jejum. A sexta-feira nós faremos 24 horas de oração. E na sexta-feira também faremos o jejum. Estaremos já logo no início da semana também publicando um relógio de oração para que você coloque o seu nome e nós saibamos então que cumpriremos as 24 horas de oração. Alguém poderá me perguntar bem assim, pastor, qual a necessidade de orar agora assim? Meus irmãos, a necessidade de orar sempre houve, é imperiosa. Precisamos orar pelas famílias, precisamos orar pela igreja, precisamos orar para que o Senhor aqueça nosso coração, precisamos orar para que nós tenhamos fome de Jesus, desejo de Jesus, precisamos orar para que nossa igreja vá para a escola dominical, precisamos orar para que nossos irmãos participem dos estudos, todos eles. Precisamos orar para que, quando nós verificarmos a nossa transmissão ali, nós não tenhamos poucas dezenas da membresia dessa igreja buscando a presença do Senhor, e nós temos outras justificativas. Precisamos orar, meus irmãos, precisamos orar. Os dias são dias de esfriamento, o resultado não poderá ser bom se nós não estivermos ligados no céu. Esse é o motivo dessa chamada de oração. Aguardamos você para orar com a gente. E gostaríamos de orar agora, para encerrar o ato de culto, por um casal de noivos, que no próximo encontro, na próxima vez que nós os vermos, já não serão mais noivos. Serão um casal casados. Em nome de Jesus, amém. E eu quero chamar o Eric aqui, a Tamara. Eu gostaria de passar uma informação aos irmãos, é de conhecimento de todos, que no próximo sábado, Tamara e Eric estarão indo ao altar para apresentar a vida deles no matrimônio. E por ocasião das restrições que foram impostas de aglomeração, de ajuntamento, os nossos irmãos farão uma cerimônia religiosa com efeito civil apenas para os familiares e as testemunhas. Não era esse o planejamento deles e da família, nem da família do Eric, nem da família da Tamara. O planejamento era outro, eles tiveram que refazer, se reinventar, para que pudesse então cumprir agora essa agenda do casamento. E nós estamos felizes por isso. Portanto, nós reiteramos mais uma vez a manifestação do casal aos irmãos, e aqueles que desejarem presentear, abençoar, ofertar, ligue para eles, não se aveste, eles receberão com o coração aberto, eu tenho certeza. Quero orar por eles, vamos ficar de pé, e na sequência nós estaremos impetrando a bênção. Bendito Deus, obrigado por esse encontro, por estarmos na tua casa. Agradecemos mais uma vez por tua palavra que é viva. Agradecemos também, ó Deus, pela vida de Eric e Tamara. Até aqui o Senhor os tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, nossos irmãos, nessa reta final, nessa contagem regressiva, dê a eles muita perseverança, confiança de que as coisas pendentes se resolverão. Ó Deus, permita que tudo aquilo que eles planejaram, segundo a permissão do Senhor, se cumpra para a glória de Jesus. Ó Deus, dê aos meus irmãos saúde, abençoe o Eric, abençoe a Tamara, lhes dê aos meus irmãos prudência, ó Deus, para glorificar o nome do Senhor em
todas as questões da sua vida. Nós os abençoamos em nome de Jesus, ó Deus. Estamos felizes pela decisão dos nossos irmãos. Assim nós oramos, ó Deus, gratos também por estarmos juntos. Que o Senhor continue sendo favorável a nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o conforto do doce Espírito repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, Igreja de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus.